nosso pensamento ele precede nossas ações. Não existe ações nossas que não sejam antes formuladas no nosso pensamento. Então nós estamos acostumados, a nossa velha vida, o nosso velho homem, não contava com o auxílio do Espírito Santo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos esse privilégio, esse acesso de sermos conduzidos pela voz do Espírito Santo. Porém, nós somos agora nova criatura, nós temos a mente de Cristo, temos o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Efésios capítulo 1, está operando, latente, atuante dentro de nós, nos dirigindo, nos guiando a toda a verdade, nos ensinando todas as coisas e nos fazendo lembrar aquilo que Jesus nos disse. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E uma das coisas que eu sinto muito forte é que o processo de discipulado, ou seja, o processo de se tornar parecido com Jesus, semelhante a Jesus, é um processo de tratamento de autonomia e dependência, de pautar nossas decisões, de guiar os nossos passos pela palavra e pela orientação do Espírito Santo. Então, para esse texto, eu quero te mostrar como que Jesus trabalhou os discípulos novamente na sua autonomia, agora contando com o Espírito Santo. Nós falamos ontem sobre o episódio em que Jesus tinha ensinado os discípulos a se mover não pelos recursos, ou seja, eles só tinham pães e peixes, como eles iriam alimentar a multidão. Nós vemos a resposta de Filipe que era uma resposta natural, do homem natural, da mente natural, que diz assim, olha, é impossível, as contas aqui não batem. Então Jesus falou, beleza, eu quero te ensinar a você se mover não pelas condições, não pela matemática, não pelos recursos, mas pela minha palavra. Primeira lição. Segunda lição, eles entraram no mar e Jesus falou, olha, eu quero que vocês se movam agora não baseado na sua expertise, na sua experiência, nas suas aptidões como navegadores, como pescadores. Eu quero que vocês se guiem no barco pela minha palavra, que diz para vocês, passemos para outra margem. Então, depositem a sua fé, depositem a sua expectativa e a sua paz sobre a palavra que eu disse que nós chegaremos do outro lado. Então Jesus estava tratando ali ontem o coração, porque o coração deles estava endurecido. E nesse episódio aqui nós vemos claramente Jesus tratando a autonomia, a dependência. Olha, eu não quero, vocês já aprenderam a não se mover pelos recursos, não se mover pela expertise, pelas suas aptidões naturais. E agora, vocês vão aprender a se mover com a voz do Espírito Santo. Então, João 21, 2-6 diz o seguinte, Simão Pedro disse, vou pescar. Outros disseram, vamos com você. Entraram no barco e não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus estava na frente deles, olhando para eles, e eles não o reconheceram. E Jesus disse, paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede para o outro lado do barco e vejam o que acontece. Então, um dos desafios de Jesus aqui é tratar a nossa autonomia, a nossa dependência, a maneira como conduzimos as nossas vidas e tomamos o que motiva as nossas ações e decisões. Agora, olha que interessante. No capítulo anterior, só recapitulando aqui, João capítulo 19, Jesus é crucificado. João capítulo 21 narra ali a história da ressurreição. Então Maria, que foi ali cedinho, compartilhou com os discípulos, ninguém acreditou, Pedro saiu correndo lá para conferir.
só encontrou o túmulo vazio, voltou para estar com os discípulos. Jesus aparece para Maria e novamente ele aparece entre os discípulos. Então, olha só, no capítulo 20 e 19 nos diz algo muito importante para a gente entender o que no coração dos discípulos os impediu de reconhecer Jesus na frente deles ali na praia. No capítulo anterior nós entendemos o motivo. Olha só. Jesus aparece e eles estavam com as portas cerradas, com medo dos judeus, onde tinham se ajuntado. Então, João capítulo 20 e 19, eles estavam sendo guiados pelo medo. Fecharam as portas com medo. Quem decidiu por eles? O medo. O medo fez com que eles assumissem uma postura cautelosa, uma postura reservada, blindada, tipo, olha, vamos ficar intocado aqui para que a gente não venha correr risco. Então, qual era o cenário? Medo e perseguição, hostilidade no ambiente. Então, eles estavam aprendendo ainda a lidar com a voz do Espírito Santo, porque a voz que eles recebiam era sempre audível de Jesus. Agora, eles precisariam aprender a ser guiados por uma voz interna, interior, a voz do Espírito Santo. Então, mas de onde você tirou isso? Olha só. Olha o que diz João 20, 22. Lembrando que o texto onde eles tinham voltado a pescar e não tinham pegado nada era João capítulo 21. No capítulo 20, versículo 22, quando ele aparece aqui, os discípulos estavam com medo, trancados, ele disse assim: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles. E agora, Jesus falou: olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador para vos ensinar todas as coisas, vos guiar toda a verdade. Ou seja, conduzam as suas vidas agora contando. Da mesma maneira que vocês contavam com a minha presença física aqui, eu não estarei mais fisicamente, agora contem com o Espírito Santo. Sejam guiados por eles. Se antes eu dizia para vocês, alimentem a multidão. Se antes eu dizia para vocês, passemos para outra margem. Se antes eu dizia para vocês, vão lá, expulsem os demônios, curem os enfermos. Agora, quem vai conduzir vocês é o Espírito Santo. Só que existe uma voz bloqueadora que a gente já falou aqui em outras lives, que é o medo. O medo, quando a gente ouve o medo, a gente não ouve mais ninguém. Eu vou repetir. Quando você ouve o medo, você não ouve mais ninguém. Então o medo em nós, assim como nesse episódio aqui que a gente acabou de ler, de João capítulo 21, Pedro diz, vou pescar. Ele nos impede de perceber Jesus diante de nós. Nos impede de ouvir a voz e a orientação do Espírito Santo. E isso nos faz esquecer as promessas. Então, se eu ouço o medo, eu não ouço a voz do Espírito Santo, não sou guiado, fico desorientado e desorientado, eu tenho uma alta capacidade de esquecer das promessas que Deus fez para mim. Então, nos leva a viver e a conduzir as nossas vidas sem essa orientação do Espírito Santo do chamado. Sem atentar para a voz de Deus, só nos resta ouvir uma coisa, a nossa própria vontade. E o que foi o Pedro disse. Jesus tinha sido enfático. Fique em Jerusalém. Sai daqui não. Eles estavam lá intocados lá. Mas Pedro falou, vou pescar. E eles foram para o mar de Tiberíades. Sabe quantos quilômetros são? 136 quilômetros. Eles estavam bem distantes de Jerusalém. Eles tinham voltado para a velha vida, voltado para a estaca zero, voltado de onde tinham começado a história toda. E quando eles voltaram ali, em clara desobediência à instrução de Jesus de permanecer em Jerusalém, eles estavam fora do lugar que Deus gostaria que eles estivessem, porque se esqueceram das palavras, se esqueceram das promessas, se esqueceram da orientação.
porque impedidos pelo medo. E a grande verdade, gente, é que na nossa vida, no dia a dia, a gente se perde muito fácil. Essa é a verdade. A gente ouve a voz das circunstâncias, das perseguições, das adversidades, e ouvindo essas vozes, a gente não para ouvir, não se atentar para a voz do Espírito Santo. E a gente se perde. Esquecemos o que Deus realizou em nós e através de nós. Eles ali tinham esquecido a visita que eles tinham recebido do próprio Jesus, que tinha soprado sobre eles o Espírito. Ou seja, eles já sabiam que Jesus era ressurreto. Voltar à velha vida para quê, gente? Voltaram a feder peixe, quando eles tinham sido chamados a serem pescadores de homens, exalando o bom perfume de Cristo. Retornaram para a zona de conforto. Toda vez que você se perde, você volta para a zona de conforto. Toda vez que você se perde, você volta para a zona de conforto. Olha, uma vez, uma pessoa que eu conheço se perdeu no shopping. E assim que ela se perdeu da família, o que ela pensou? Vou voltar para a zona de conforto, vou voltar para onde estava o carro. Onde o carro estacionou, ou seja, onde a história começou. Vou voltar a estacar zero para a área de segurança, vou voltar para o carro. É minha zona de conforto. Então, toda vez que a gente se perde, a gente volta para essa zona de conforto. E a primeira palavra que Jesus deu a eles quando os encontrou fora de sua vontade, não chegou dando bronca, brigando. Pô, vocês desobedeceram. Falei para vocês ficarem em Jerusalém. Jesus não falou isso. Jesus não chegou pagando geral. Jesus chegou e disse: paz seja com vocês. Toda vez que você esquecer seu chamado, esquecer as promessas de Deus para você, Jesus não te acusa, Jesus não te cobra, porque esse papel é do acusador, é do nosso inimigo Satanás. O que ele tem para você hoje, agora mesmo, ainda que você se sinta desorientado, ainda que você se sinta na sua zona de conforto, ainda que você tenha voltado a estaca zero, Jesus tem uma palavra para você, ele tem paz para você, ele tem direção para você. Você toca a sua vida, conduz a sua vida até ser tocado por ele. Existem coisas na sua vida que, assim como Pedro disse: vou pescar, conduzido pela sua vontade. E olha que interessante, ele passou, não pegaram nada naquela noite. A noite inteira buscando solução. Quantas coisas hoje na sua vida você perde noites inteiras buscando uma solução, buscando uma alternativa, buscando uma estratégia, buscando uma decisão. O que fazer? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para o alto, vou para baixo, falo ou silencio. Quantas vezes você, às vezes, nem tem duas opções para escolher, preto ou branco? Às vezes você fica até sem opções, não sabe nem o que fazer. Desconcertado, sem perspectiva. E passa a noite inteira, momentos inteiros, buscando, com as suas próprias forças, encontrar caminhos. Insistindo em viver, em conduzir a sua vida da sua maneira. Mas o processo de se tornar parecido com Jesus, o processo de discipulado, é um processo de tratar a nossa autonomia. Nossa autonomia precisa ser treinada, de depender da voz do Espírito Santo. Jesus sempre terá uma palavra que te trará paz e direção para retomar o foco. Então, o que eu quero dizer para você aqui, toda vez que você estiver com dificuldade de ouvir a direção do Espírito Santo, volte para a palavra. Jesus é a palavra. Volte para a palavra. Comece a ler os textos. Não busque no seu raciocínio. Busque na palavra a direção que você precisa para a sua vida. Porque lendo a palavra, você vai bloquear o medo e poderá novamente discernir a voz do Espírito Santo e ser conduzido de volta para o centro da vontade de Deus, dos planos de Deus para a sua vida. Você vai se posicionar exatamente onde Ele quer que você se posicione e dará o passo exatamente que você precisará dar. Volte para a palavra e veja o que acontece. Se por algum motivo você voltou a estaca zero, ao ponto de partida, perdeu a autoconfiança, sente que voltou para a velha vida,
ou até mesmo passa a viver como se não houvesse um chamado de Deus para você, um propósito de Deus para você, é hora de você lançar a sua rede, lançar a sua expectativa, lançar os seus esforços sobre a palavra de Deus. O seu primeiro empreendimento, a sua primeira pesquisa tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a Bíblia. É ali que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Lance as suas redes, lance as suas expectativas, lance os seus anseios. Se está aflito, não busque em remédios o seu alívio. Se está aflito, não busque em amigos, não busque na palavra, busque em Deus, busque no doce Espírito Santo. E você vai receber a paz que você precisa e junto com ela a direção que você anseia. O que Jesus nos faz aqui é nos lembrar de como devemos conduzir as nossas vidas, orientados por sua voz. Por quê? Esse episódio aqui, ele remonta o primeiro encontro que eles tiveram com Jesus. Foi a primeira pesca milagrosa. Então Jesus aqui novamente dá uma palavra e fala: olha, se mova pela minha palavra, se mova pela minha direção. Lembra que eu soprei sobre vocês o Espírito Santo. Ele está aí para guiar a toda a verdade, ensinar todas as coisas e fazer lembrar aquilo que eu disse, as promessas que eu tenho para a tua vida. Então lance a sua vida, conduza a sua vida pela palavra de Deus. Veja o que acontece. Sempre será surpreendente. Veja o que acontece. Veja o que acontece. Veja o que acontece quando você passa a conduzir a sua vida pela vontade de Deus. Permita-se ser tratado na sua autonomia. Ouça, obedeça e veja o que acontece. Não conduza mais suas vidas pelos recursos que você tem, pães e peixes, pela experiência que você tem de navegação. Toda vez que eu me encontro numa situação assim, eu miro nas estrelas, eu me guio aqui por esses instrumentos. Esquece isso. Busca a direção de Deus. E não seja conduzido pelo medo. Não deixe o medo guiar a sua vida. Seja conduzido pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas pessoas e declaro sobre cada um, cada coração, um tratamento de autonomia, de dependência da sua voz, de ser guiado por ti, em nome de Jesus. Pai, eu cancelo agora toda a voz do medo que nos impede de perceber, que cada um seja agora instigado a depositar todo o seu anseio, toda a sua aflição na palavra, toda a sua fome interior na palavra, para poder criar uma oportunidade de ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um excelente dia. Se fez algum sentido para você, compartilhe esse vídeo. Eu gostaria muito de saber que parte chamou mais a sua atenção nessa palavra. O que fez sentido? Comenta para mim aqui. Coloca um comentário aqui e curte, envia, porque isso ajuda ao YouTube entender que essa é uma mensagem boa, que precisa ser disseminada, que precisa ser ouvida. Então faça a sua parte e compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas. Lembrando que as inscrições do curso Fala Senhor, como ouvir a voz de Deus com clareza e certeza estão abertas, estão disponíveis. Custa menos do que R$1 por dia. Você crescer todo dia um pouquinho e aprender a discernir melhor a voz de Deus. Veja o que acontece. Tá bom? Deus te abençoe. O link, caso você tenha interesse, o link está no meu Instagram, @IsaacPeprado. Só você clicar lá na bio, tem um link lá do curso Fala Senhor. Deus te abençoe.